pode abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Nós vamos encerrar o longo capítulo 7 hoje. Vamos ler dos versos 25 até o verso número 40. Um texto com uma argumentação um pouco difícil do apóstolo Paulo, mas nem por isso a gente ignora essa passagem das Escrituras. Eu espero que Deus fale aos nossos corações hoje, possamos sair daqui edificados, possamos sair daqui transformados pela palavra de Deus. Capítulo 7, dos versos 25 até o verso 40, diz assim a palavra do Senhor: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva quanto a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distrações alguma. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos a tua orientação e a tua direção nesse momento, quanto a este texto da tua palavra, que foi inspirada por ti e que nos é útil para a repreensão, para o ensino na justiça, para o nosso crescimento, para a nossa santificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você tem certeza que você está acordado? E não estou falando que você está tirando um cochilozinho agora enquanto eu estou pregando. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas você tem certeza que você tem andado desperto para a vida real? Para as coisas que são realmente importantes? Para a vida real de fato?
Ou será que nós estamos tão distraídos, estamos tão ocupados com coisas pequenas, que não estamos vendo a vida real acontecendo diante dos nossos olhos? Será que nós estamos como na Matrix, aonde vivemos numa realidade paralela, na qual não conseguimos perceber o mundo real à nossa volta? Estamos tão distraídos dentro de uma roda de hamster, correndo atrás das coisas, correndo atrás de ganhar um pouco mais de dinheiro, correndo atrás de um pouco mais de conforto, correndo atrás de um pouco mais de lazer, correndo atrás de um pouco mais de prazer, correndo atrás de um pouco mais de pequenas migalhas que esse mundo pode nos oferecer. E estamos, de fato, atentos, despertos, acordados para o mundo real ao nosso redor? Ou estamos vivendo como aqueles que estão embriagados? Estar embriagado na Escritura não necessariamente significa só encher a cara de vinho, de álcool, mas ser alguém que está com o seu pensamento, a sua mente como se estivesse incapaz de tomar decisões adequadamente, porque não consegue pensar adequadamente, porque não está em condição de pensar adequadamente, porque está sem condições de observar a realidade à sua volta, e aquela pessoa está vivendo uma realidade paralela. Os seus sentidos estão embotados, a sua sensibilidade está embotada, a tal ponto que, se uma pessoa que está bêbada precisa tomar uma decisão, ela é incapaz de tomar essa decisão, ela não consegue tomar uma decisão sensata, sóbria. Será que nós não estamos assim, como que dormindo? Como aquela pessoa que está com tanto sono, que já não consegue entender bem o que está acontecendo ao seu redor? Será que nós não estamos tão distraídos, que já não conseguimos mais ouvir a voz do nosso Senhor Jesus e discerni-la em meio a tantas outras vozes, a tantos cantos de sereia que tentam ganhar o nosso coração, que tentam ganhar a nossa atenção, que tentam ganhar o nosso tempo precioso, a sua atenção? Você sabia que hoje os teóricos eles dizem que o bem mais precioso que nós temos é a nossa atenção? É por isso que todas as empresas do mundo hoje, o que eles querem é a sua atenção. Eles querem aqueles seus 5 segundos no início do vídeo do YouTube. Eles querem ganhar a sua atenção. E a nossa atenção é um bem que está ficando cada vez mais escasso. Nós não conseguimos mais estar atentos por muito tempo. Nós estamos tão distraídos, e nós vivemos numa era em que existem tantas distrações, que a gente já não consegue mais não conseguimos estar alertas por muito tempo. Estamos distraídos. Será que essa é a sua realidade? Será que não é isso que tem acontecido conosco? Será que não precisamos ouvir o que Paulo disse aos Efésios: desperta tu que dormes? Será que não é para você essa palavra hoje? Desperta você que dorme. E eu não estou falando de você que talvez esteja um pouquinho mais cansado hoje, vai tirar uma pestaninha durante o sermão. Estou falando sobre a vida real. Será que nós não estamos dormindo, pestanejando, cochilando, quando deveríamos estar atentos e alertas à vida real ao nosso redor? Sobre aquilo que Deus está nos chamando para fazer, sobre a missão que nós temos sido chamados para cumprir, dedicando o nosso tempo e a nossa atenção para as coisas que realmente têm valor eterno, e não para as coisas que são passageiras e que têm a aparência desse mundo, que uma hora vão passar. Serão apenas uma memória, como uma ilusão diante de nós. Quando, num piscar de olhos, num abrir e num fechar de olhos, estaremos todos nós diante da realidade última de toda a existência. E quando nós estivermos lá, será que teremos aproveitado bem o nosso tempo aqui, ou será que teremos vivido como pessoas que estavam distraídas demais, ocupadas demais, entretidas demais? Paulo está encerrando agora, como eu falei, uma longa
um longo capítulo da sua epístola, talvez um dos maiores da epístola de 1 Coríntios, onde ele estava tratando sobre várias questões sobre relacionamentos e respondendo, a partir do capítulo 7, uma carta que havia sido enviada pela própria igreja dos Coríntios ao apóstolo. Muito provavelmente havia um grupo de pessoas naquela igreja que estava argumentando que eles já estavam vivendo uma realidade espiritual mais elevada, como Tiago falou aqui, uma realidade escatológica, como se eles já vivessem como os anjos. E por conta disso, eles se consideravam pessoas mais espirituais, pessoas mais elevadas. E por conta dessa espiritualidade elevada, porém equivocada, que eles achavam que eles tinham, eles estavam começando a afirmar que a relação de intimidade dentro do casamento era um problema, era algo mundano, era algo que te afastava do Senhor. Então eles estavam meio que incentivando um tipo de celibato compulsório, no qual você deveria optar por uma vida celibatária, ainda que fosse casado. E chegaram ao ponto de afirmar até mesmo que algumas pessoas deveriam se divorciar, acabar com o seu casamento para poderem se dedicar especialmente a essa vida que eles consideravam uma vida mais elevada. E isso, nessa parte final, a gente percebe um outro problema que poderia estar ocorrendo no meio dessa comunidade. Paulo agora ele vai falar às virgens, né? E provavelmente aqui há uma possibilidade de quem seriam essas virgens, e o que é mais aceito é que seriam mulheres, não só mulheres, mas homens também, que estavam comprometidos ao casar-se com uma outra pessoa, mas que agora, por conta desse pensamento da igreja, esse pensamento equivocado da igreja de Corinto, eles estavam sendo pressionados por essa noção dessa igreja, que provavelmente estavam falando para eles, olha, cuidado, tem certeza que você vai levar à frente esse casamento? É melhor você permanecer solteiro, é melhor você permanecer celibatário, isso vai ser melhor para a sua vida. Você vai crescer mais espiritualmente, você será uma pessoa mais santa, você será uma pessoa mais parecida com Jesus. E talvez aqueles jovens, provavelmente que estavam prestes a se casar, estavam começando a achar que talvez se eles levassem esse casamento à frente, eles estariam pecando. Provavelmente a igreja estava pressionando tanto essas pessoas a ponto de talvez dizer assim, olha, vocês podem cometer um pecado se vocês casarem, tem certeza que vocês vão adiante com essa decisão? E Paulo agora parece escrever voltando para essas pessoas específicas que estavam nessa situação. Ele começa dizendo o seguinte, com respeito às virgens, não tenho um mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião. E é interessante o que Paulo está dizendo aqui. Ele não está dizendo bom, já que não é a palavra do Senhor, é só a opinião de Paulo, a gente pode simplesmente desconsiderar o que ele está falando. Não, o que Paulo está dizendo é que sobre essa preocupação específica deles, o Senhor não tratou sobre isso, Jesus não falou sobre isso durante o seu ministério. Mas Paulo não está dizendo que a sua opinião é simplesmente uma opinião como qualquer outra, é a opinião de um apóstolo. Mas é interessante que Paulo, nesse ponto, não apela para a sua autoridade apostólica. Paulo apela para as misericórdias do Senhor, ao falar para essa igreja, ao ensinar a eles a respeito disso. Isso é algo bem interessante. Paulo é alguém de confiança. Paulo, no final desse capítulo, vai dizer que ele acredita que está falando pelo Espírito Santo. Então não é uma opinião que a gente tem que ignorar, é uma opinião que tem um peso. Mas é interessante que Paulo trata essa linguagem que Paulo está utilizando nesse momento, parece muito que esse tipo de questão que Paulo vai tratar agora, ela se enquadra numa categoria de assuntos em que a Bíblia não traz um mandamento claro e específico sobre uma determinada situação, como ela traz em outros contextos, sobre uma coisa é errada e é errado, e aquilo é certo porque é um mandamento claro do Senhor. Parece que Paulo está lidando com aquelas questões no qual onde a Bíblia não é tão clara se algo é errado ou não. Por isso ele trata desse assunto como sendo a sua opinião, e ele baseia essa opinião na misericórdia do Senhor. Então, qual é a opinião de Paulo? Diz ele, a partir do verso 26. Por causa da angustiosa situação presente, e a gente não sabe se com essa argumentação
Paulo está falando que aquela igreja estava passando por algum tipo de tribulação naquele momento, algum tipo de perseguição, ou se ele estava falando sobre uma possibilidade de perseguição que algumas igrejas já estavam passando naquela época, ou se ele está falando sobre um tipo de uma preocupação futura, sobre um período escatológico, sobre o fim dos tempos. Ou talvez essas três coisas estejam em perspectiva também na fase de Paulo. Mas ele está dizendo que por conta dessa preocupação, dessa situação angustiosa, ele pensa ser bom para o homem permanecer como está. O que isso significa? Você está casado? Não pense em se separar. Você está solteiro? Não pense em se casar. E aí ele faz questão de dizer, todavia, se você está solteiro e você se casar, fique tranquilo, você não está pecando. Ele já tratou disso anteriormente. Ele só está relembrando agora mais uma vez o que ele já disse. Ele já falou sobre essas questões no início desse capítulo, quando ele disse, olha, penso que seria bom que vocês permanecessem solteiros, mas se vocês não conseguem se segurar, se vocês não têm domínio próprio por conta da imoralidade, então é melhor que vocês se casem. Se casem para que vocês não caiam em pecado. Não é problema. Seria melhor. Paulo está dizendo, essa é a opinião dele. Seria interessante, seria bom que vocês não se casassem, permanecessem como eu. Seria legal. Porque vocês poderiam se dedicar mais ao Senhor. Vocês poderiam servir mais ao Senhor. Vocês teriam mais tempo para dedicar ao Senhor. Mas eu sei que essa não é a realidade de todas as pessoas. Isso é um dom de Deus. Algumas pessoas têm esse dom e conseguem viver de acordo com esse dom. Algumas pessoas têm o dom do casamento e vão precisar se casar. Então Paulo está dizendo, se você está casado, não se separe. Se você está solteiro e for possível, não se case. Mas se você casar, está tudo bem. Você não é um cristão inferior ou superior por fazer isso. Se a virgem se casar, não estará pecando. Mas ainda assim ele lembra, quero lembrar que tais pessoas sofrerão angústias na carne. E a preocupação de Paulo é pastoral. Eu gostaria de poupá-los disso. Há muitas questões, de fato, em situações de angústia e de sofrimento, onde estar casado é algo que vai te trazer mais angústia, sim. Onde ter filhos é algo que vai te trazer mais preocupações, sim. São mais pessoas com quem você vai se preocupar, com o bem-estar, com a condição, com a qualidade de vida, se está bem, se está mal. Se você é um cristão em uma situação de perseguição, por exemplo, você ter uma família é algo que vai trazer um peso muito maior sobre você. Com o bem-estar dos seus filhos, com o bem-estar da sua esposa. E se eles forem pegos, se eles forem presos? E se nós formos separados? Paulo está lembrando, então sim, as pessoas que se casam terão angústias maiores. Não só em situações assim, mas de preocupações na vida, no dia a dia. Um marido se preocupa se a sua esposa está doente. Algo que uma pessoa que não é casada não se preocupa. Porque ele não tem uma esposa, ou não tem um marido, ou não tem um filho. São preocupações a mais que vêm com o casamento. Então Paulo está dizendo, por conta disso, eu queria poupar vocês desse sofrimento. Então seria bom que vocês não casassem. É interessante que Paulo, ele até concorda com os coríntios ao dizer que o celibato é preferível. Ele discorda das motivações. Para Paulo, o celibato é preferível porque você tem mais tempo para dedicar ao Senhor. Para os coríntios, o celibato era preferível porque essa seria uma condição que te daria mais status espiritual. Então Paulo está dizendo, você pode optar pelo celibato. Se eu fosse você, eu te indicaria optar pelo celibato, viver uma vida como solteiro. Não porque isso é mais certo ou mais errado, mas por conta das condições atuais, você teria mais chance de servir ao Senhor. Mas se você quer casar, tudo bem, pode casar. Você não está pecando, não é errado, não é um problema você fazer isso. Para os coríntios, não. Para os coríntios era, se você quiser crescer espiritualmente, você tem que se separar. Você tem que viver como um solteiro, você tem que viver o celibato. Porque a relação sexual vai ser um empecilho para você na sua caminhada cristã. Você percebe a diferença disso? Isso é o pensamento religioso. Se você não fizer isso, você está pecando. O pensamento religioso, ele chama de pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. O pensamento religioso, ele gera escravidão e medo, como estava acontecendo naquela igreja com aqueles jovens que estavam prestes a se casar. Preocupados, caramba, será que se eu casar eu vou pecar? Será que eu vou estar pecando contra o Senhor se eu levar à frente esse pensamento? Qual é o pensamento de Paulo? Olha que interessante, a opinião de Paulo. Se você casar, você não está pecando.
seria melhor se você não casasse. Eu te incentivo a não casar. Mas se você casar, eu também te incentivo. Então, o que é certo nessa situação? Casar? É certo. E permanecer solteiro? É certo também. Perceba que a igreja de Corinto, ela estava trazendo uma posição que estava causando angústia nos seus membros. Por quê? Porque eles estavam chamando de pecado aquilo que a Bíblia não chama de pecado. É uma posição legalista e religiosa, que gera escravidão e medo e angústia. A preocupação de Paulo é pastoral. Paulo está pastoreando aquela igreja, ensinando aquela igreja a pensar. E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para nós aqui. É o perigo das posições religiosas. Existem, meus irmãos, muitos assuntos da vida em que nós não temos mandamentos claros da palavra de Deus para determinadas situações. Questões assim, elas devem exigir cautela, bom senso e piedade. E isso requer que se ensine os crentes a serem sábios em cada situação, levando em consideração aquilo que irá resultar em maior glória ao Senhor e maior bem ao nosso próximo. É assim que nós temos que pensar em situações que nós temos dúvida, em situações onde nós estamos preocupados, como nós deveremos agir. Qual decisão irá resultar em maior glória ao Senhor e irá resultar em maior oportunidade de servir as pessoas ao meu redor? Tem situações que não existe certo e errado. Existe a sabedoria de Deus para nos guiar, para tomarmos a melhor decisão. Existem situações que sim. Existem coisas que são erradas e são erradas. Existem coisas que são certas e são certas. Mas existem situações onde a gente vai estar diante de escolhas que nós precisamos tomar em que não é tão óbvio o que é certo e o que é errado. Algumas coisas até podem ser erradas, dependendo das motivações, dependendo do que te leva a agir daquela forma. Só que para tudo isso a gente precisa da sabedoria da palavra de Deus. A posição meramente religiosa não gosta desse tipo de assunto. Aquela pessoa que é estritamente religiosa, ela não gosta desse tipo de assunto. Para ele só existe sim e não. É uma posição mais cômoda e mais fácil, porque quando chega aquele jovenzinho com dúvida, angustiado, se alguma questão, algo que ele quer fazer, ou alguma coisa que alguém falou para ele, é pecado ou não, é muito mais fácil para um pastor chegar e falar assim, é pecado, meu irmão, isso é falta de fé, não pensa nessas coisas não. É muito mais fácil fazer isso, é mais cômodo, do que gastar um tempo discipulando aquele jovem, ensinando ele o que a palavra de Deus diz, ensinando ele a ser sábio, ensinando ele a tomar decisões segundo a palavra de Deus, ensinando ele a pensar biblicamente, ensinando ele a sondar o próprio coração e ver as motivações do coração dele. É mais fácil simplesmente a gente dizer, vai orar mais, garoto, que isso é falta de fé. Vai orar mais, que isso aí é porque você está andando com muita gente errada. Então é mais cômodo. A gente diz, é pecado. E a gente começa, muitas das vezes, a dizer que começa a definir como pecado aquilo que a Bíblia nunca chama de pecado. E aí a gente começa a dizer coisas assim, quem usa camisa azul está pecando. E aí a gente começa a andar na senda do legalismo. Eu não gosto de quem usa camisa azul. Existe uma coisa diferente entre eu não gosto de quem usa camisa azul e uma coisa como quem usa camisa azul está pecando. Às vezes nós confundimos os nossos gostos pessoais com pecado. Aquilo que eu não gosto é pecado. Aquilo que eu não acho legal, eu acho que é pecado. Quando não é o meu gosto que define o que é pecado ou não. O que define o que é pecado ou não é o que a palavra de Deus diz que é pecado ou não. E quando nós começamos a nos tornar legalistas, nós fazemos o que Tiago falou ontem aqui na nossa aula, né? É como a gente pegar e falar assim, olha, eu acho legal que a nossa igreja, a partir de hoje, passasse a ser em tenda. Vamos nos reunir numa tenda? É interessante, é bonito, sei lá, tem um significado. O povo de Deus, no Antigo Testamento, se reunia em tendas, e agora a gente entendeu que a gente vai se reunir em tendas. Tudo bem, é errado? Não é? É brega? É cafona? Sei lá, você vai entrar em algumas discussões aí. Mas o que seria o absurdo? Seria se a gente começa a se reunir em tendas e aí do nada a gente adota o discurso. Toda igreja que não se reúne em tendas está pecando. Isso aí já começa a virar legalismo. Começa a gente a afirmar
que pecado é algo que a Bíblia não chama de pecado. E muitas igrejas são assim. Preferem optar pelo caminho mais fácil de dizer, isso é errado, é pecado, não entra nesse caminho não, do que ensinar as pessoas a pensarem, do que ensinar as pessoas a refletirem. Como cristãos, meus irmãos, nós precisamos crescer em piedade e sabedoria e entender que pecado é o que a Bíblia chama de pecado e não simplesmente o que eu não gosto. Eu não gosto disso, então eu acho que isso é pecado. É o que a igreja de Corinto estava fazendo. Se vocês casarem, vocês vão pecar. E o que Paulo, como um bom pastor, faz, seria bom se vocês permanecessem solteiros, mas fiquem tranquilos, se vocês quiserem casar, casem em paz. Vocês têm a minha bênção, vocês não estão pecando. Tirem esse peso do coração de vocês. A palavra de Deus jamais chamou o casamento de pecado. Então, vocês não estarão pecando se vocês casarem. Fiquem tranquilos. Olha a preocupação pastoral de Paulo. Muito diferente da preocupação legalista daquela igreja. E aí, do verso 29 ao 35, Paulo traz uma argumentação sobre outras questões sobre esse assunto, ainda sobre esse tema, né? Mas ele diz assim, mas digo isso, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito, mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distrações alguma. E aqui é uma questão muito interessante, porque o argumento de Paulo parece que ele está se contradizendo, né? Ele acabou de falar, do capítulo 7 até aqui, que quem é casado não deve se divorciar, que você deve continuar vivendo com a sua esposa, a importância do casamento, e agora no verso 29 parece que ele diz assim, de agora em diante não só os casados sejam como se não fossem casados. Então, o que ele está querendo dizer? Como assim, Paulo? Você acabou de dizer que não precisa se divorciar, mas você continua casado, mas vive como se não fosse casado? Que história é essa? O que Paulo está querendo dizer aqui? Obviamente não é isso que Paulo está dizendo, que você deve continuar casado só no papel, mas viver uma vida como se não fosse casado, porque senão ele estaria se contradizendo naquilo que ele acabou de argumentar com eles. Isso é simplesmente um argumento retórico que Paulo está dizendo, está querendo usar com essa igreja para destacar um simples ponto sobre a brevidade do tempo que nós temos e a eminência do surgimento de uma nova realidade escatológica, a realidade do fim dos tempos. Então, com uma sutileza retórica, esses versículos eles destacam que essa nova realidade, que realidade é essa? Que o tempo presente, ele não tem caráter permanente, e todas essas coisas que a gente está vivendo agora vão passar. São passageiras. Isso precisa mudar a forma como nós cristãos experimentamos a vida. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo agora para eles é, tudo bem, vocês querem casar, vocês querem permanecer como solteiros, mas em tudo isso, tenham algo em mente de vocês. O tempo se abrevia. Nós não temos tempo. Então, quer vocês estejam casados, quer vocês estejam solteiros, e aí ele vai usar várias condições, quer você esteja feliz, quer você esteja triste, quer você tenha um negócio, você esteja fazendo compras, quer você utilize-se das coisas desse mundo, não deixe que essas coisas distraiam vocês daquilo que é importante. Você está casado, no seu casamento, invista nas coisas que têm um peso eterno. Você está solteiro, invista nas coisas que têm um peso eterno. Muitas das vezes nós gostamos de colocar
Desculpas para servir ao Senhor. Estou ocupado demais no meu casamento. Estou ocupado demais com os meus filhos. Estou ocupado demais no meu trabalho. Estou ocupado demais nos meus investimentos. E Paulo está dizendo, vivam o tempo em que vocês têm agora, que é breve, porque a aparência desse mundo, essas coisas desse mundo, vão passar. Como você investe tempo no seu casamento? Você tem tempo para assistir aquele seriadinho de Netflix? Você tem tempo para dar uma passeada no cinema toda semana, comer um lanche, mas você tem tempo para orar com a sua esposa, com o seu marido? Você tem tempo para levar os seus filhos na natação, na aula de música, na aula de jiu-jitsu, coisas muito boas, por sinal. Mas você tem tempo para ensinar as Escrituras para o seu filho? Para ensiná-lo a amar ao Senhor? Meus irmãos, é muito bom ter um filho bem-sucedido na carreira. Mas é péssimo ter um filho que é bem-sucedido na carreira e que vai morrer sem conhecer o Senhor e sem amar o Senhor. É muito bom ter um casamento onde você conseguiu maratonar todos os seriados do Netflix. Mas é muito péssimo estarmos diante do Senhor sem poder esconder do nosso Deus que tudo sonda, que tudo vê, o fato de que nós vivemos uma vida sem considerá-lo no nosso casamento. Sem amá-lo, sem dar prioridade a Ele. Sem que Ele fosse, de fato, que o nosso casamento estivesse sendo aquilo, sendo investido nas coisas que têm um peso eterno, não nas coisas que vão passar. E esse é o problema, meus irmãos. Isso é um problema muito grande. Calvino, comentando sobre esse texto, ele diz assim, todas as coisas que miram em direção ao desfrutar da vida são dons sagrados de Deus. Mas olha o que ele vai dizer, mas nós as estragamos e abusamos delas. Se procuramos a razão disso, descobriremos que diz respeito ao fato de que nós sempre sonharmos que viveremos para sempre nesse mundo. O resultado é que aquelas coisas que deveriam ser um suporte para a nossa jornada terrena se tornam algemas que nos prendem. O que Calvino está dizendo? Que muitas das vezes, coisas boas podem se tornar algemas. Elas começam a tirar o nosso foco. Elas começam a roubar o nosso foco da missão que Deus tem para nós. De que nós somos peregrinos nesse mundo. E aí a gente começa a buscar mais conforto. A gente começa a buscar mais tranquilidade. A gente começa a buscar mais alívio. A gente quer juntar mais dinheiro. A gente quer viver mais tranquilo. E quando nós vemos, nós estamos vivendo na Matrix. Dominados por esse sistema desse mundo. E a gente acha que é crente, porque a gente vai no domingo, todo domingo a gente vai na igreja, mas nós estamos embriagados com tanta distração. Nós estamos sonolentos, dormindo. Estamos ocupados demais, distraídos demais, sem tempo demais. Eu posso perguntar para qualquer pessoa hoje aqui, como é que está a sua semana? E cada um de vocês vai responder, correria, cara. Estamos na correria. Como é que nós estamos na correria? Todos nós estamos na correria. Não há ninguém que não esteja na correria. A questão é, como você tem gastado o seu tempo? Nas coisas que realmente valem a pena? Nas coisas que realmente têm um peso eterno? Ou nós estamos distraídos demais? John Piper diz que de todas as funções que as redes sociais têm, a mais importante delas é provar no dia do julgamento que as nossas desculpas nunca foram falta de tempo. As nossas desculpas nunca foram falta de tempo. Quais são as nossas prioridades? Será que nós estamos despertos? Ou nós estamos como os discípulos no Getsemane? Lembra dos discípulos no Getsemane?
A história mais importante do mundo estava ocorrendo na frente deles. O Filho de Deus estava orando angustiado diante do sofrimento que ele ia passar na cruz. E o que os discípulos faziam? Dormiam. A vida real estava passando diante dos olhos dele. E o que eles faziam? Cochilavam. Não conseguiam se manter acordados. Quantas vezes, meus irmãos, a vida real está passando diante dos nossos olhos, e a vida real, meu irmão, não é o que você faz de segunda a sexta-feira no horário comercial. A vida real é a história que Deus está contando nesse momento, o que Deus está fazendo no mundo agora, a história da redenção. Essa é a vida real. É com essa história que todos nós deveríamos estar envolvidos. Procurando, como Paulo diz aos Efésios, conhecer a vontade de Deus, vivendo não como tolos, não como insensatos, não como pessoas que acham que essa vida vai permanecer para sempre. E que as coisas que nós plantamos nesse mundo vão permanecer eternamente. Seu trabalho, suas riquezas, sua conta bancária, as férias que você passa todo ano, isso tudo, meu irmão, vai virar pó. São coisas importantes para nós? Sim, são importantes. Mas tudo isso será pó. Mas aquilo que nós fazemos no Senhor permanecerá eternamente. E é por isso que eu pergunto, será que nós estamos despertos? Será que nós estamos bem acordados, com os nossos olhos bem abertos, ou estamos como os discípulos no Getsêmani? Dormindo, cochilando, entretidos com o canto da sereia, perdendo o nosso foco com tantas coisas. É interessante até Paulo dizer, às vezes, ou você está alegre demais, ou você está triste demais. Às vezes a nossa alegria nos impede de servir ao Senhor, às vezes é a nossa tristeza que nos impede de servir ao Senhor. E Paulo está dizendo, meus irmãos, o tempo se abrevia. O relógio está cada vez mais estreito. Não percam tempo com coisas passageiras. Dediquem-se ao Senhor. É por isso que Paulo vai tratar depois e falar, quem é solteiro, ele tem mais tempo para dedicar ao Senhor, diferente do casado. Ele não está colocando o casamento e a solteirice como um maior do que o outro. Ele simplesmente está dizendo que o solteiro tem tempo exclusivo para se dedicar ao Senhor. O casado tem o coração dividido. O tempo dele não tem como ser exclusivamente dedicado ao Senhor. Embora aquilo que ele faça no casamento dele deve ser dedicado ao Senhor também. Mas o ponto é, o tempo está passando. E nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Verso 35. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas para o que é decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Meus irmãos, nós estamos muito distraídos. Nós estamos muito distraídos. Muitas das vezes distraídos com coisas boas, lícitas, mas estamos distraídos. Só você vê como você gasta o seu tempo durante a semana. É só para você e para suas coisas? Ou você tem tido tempo para servir ao Senhor? Para servir as pessoas ao seu redor? Você tem dedicado tempo na sua agenda para amar as pessoas ao seu redor? Você tem dedicado tempo na sua agenda para conversar com alguém, para aconselhar alguém? Você tem dedicado tempo na sua agenda para intencionalmente pregar o evangelho a outra pessoa, para um vizinho, para um parente, para uma pessoa que você conhece na praça, que você leva o seu filho para brincar todo dia, e você todo dia está os seus filhos brincando, você tem uma oportunidade, às vezes de ouro, 15 minutos que você vai estar com um pai do seu lado te ouvindo.
nós estamos conversando sobre futebol, sobre o último seriado que nós assistimos. Quando o tempo está se abreviando, a vida real está acontecendo, pessoas estão indo para casa sem conhecer Jesus Cristo e o poder da sua salvação, e nós estamos distraídos demais. Estamos distraídos demais, construindo as nossas vidas aqui, construindo coisas que passarão, que serão varridas, que pertencem a uma era que passará. Precisamos despertar, meus irmãos. Como lemos aqui na nossa palavra de abertura, Romanos capítulo 13. E digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Olha a linguagem que Paulo está usando aqui. Já é hora de despertarem do sono, dessa vertigem, dessa sonolência, dessa preguiça. Despertem, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Despertar, meus irmãos. Estarmos atentos. É hora de acordar. Acordar para a vida real. Acordar para as coisas que realmente permanecerão. O tempo que gastamos nesse mundo é breve e pequeno, e nós vamos sair daqui. Assim, o nosso coração não deveria ficar distraído por preocupações mundanas, mas deveríamos nos preparar diariamente para a intimidade eterna com Deus, para servi-lo constantemente para a sua glória. Aqueles que focam nesse objetivo vivem no mundo como se não estivessem no mundo, pois a sua mente e cidadania estão nos céus. Será que nós temos sido cristãos assim? Como pessoas que realmente entenderam que são peregrinos nesse mundo, que daqui nada temos e daqui nada levaremos? Ou estamos distraídos demais na feira das vaidades? Se você já leu O Peregrino, se lembra que tem um momento que ele chega na feira das vaidades. Será que nós estamos distraídos nessa feira? C.S. Lewis tem uma passagem muito interessante num dos seus livros, das Crônicas de Nárnia, Cadeira de Prata. Uma história nem das mais conhecidas. Os personagens principais ali, Gil, Eustáquio e Brejeiro, que é um narniano, estão em determinado momento indo atrás do príncipe Caspian, que foi sequestrado. E eles entram numa caverna da rainha do submundo. E é muito interessante o que acontece lá. Um diálogo muito parecido com a caverna de Platão. Eles entram lá e há um cheiro, há um aroma naquela caverna que deixa eles como se estivessem dormindo, meio que acordados, meio que dormindo, e eles ficam meio distraídos, assim, né? E aí ela começa, essa feiticeira, essa bruxa do submundo, vira para os heróis da história e começa a tentar convencê-los. Essa história de Nárnia, não existe Nárnia. Aslan, não existe nenhum leão que fala. Isso é coisa que botaram na cabeça de vocês. Isso não é um mundo real. O mundo real é o meu mundo. É isso aqui que vocês estão vendo. É essa sala escura que vocês estão. Essa é toda a realidade que tem para vocês viverem. É isso daqui. E em alguns momentos, as crianças começam a acreditar, é verdade. O mundo que existe é só esse daqui. O mundo real é só esse daqui. Mas o personagem narniano, o Brejeiro, ele tenta lutar com essa realidade. Ele, não existe, Nárnia existe. E num momento de ação, ele
pisa no fogo, e na hora que ele pisa no fogo, ele desperta, e ele começa a se posicionar, ele começa a inflamar os seus companheiros, e ele, na hora que ele desperta daquele sono, ele começa a dizer, Nárnia existe, e ainda que Aslan não existe, ainda que Nárnia não exista, eu continuarei vivendo como um narniano, porque eu acredito nos valores de Nárnia. E eu continuarei vivendo como um narniano. Eu não deixarei que essa mentira que você está contando venha me infligir. Eu continuarei vivendo de acordo com esses princípios, com esses valores da terra da onde eu vim. Eu posso ser um peregrino aqui, eu posso não estar em Nárnia agora, mas eu continuarei vivendo como um narniano, porque é isso que eu sou e é para lá que eu voltarei. E é interessante toda essa maneira. Depois você dá uma lida lá na cadeira de prata. Uma das histórias lá da Crônicas de Nárnia. E é interessante toda essa maneira como Lewis descreve essa distração como uma sonolência. Ela tentou convencer eles ficaram como que dormindo, e no momento que ele pisa no fogo, ele desperta. E nós precisamos disso, meus irmãos, precisamos desse despertar. Precisamos desse acordar para perceber a realidade. Estamos muito distraídos. Muito distraídos. Onde está o nosso coração? Precisamos aprender a viver sem distrações. Precisamos aprender a viver sem distrações. Despertar de fato. Acordar. Viver como narnianos. Como cidadãos do reino dos céus. Nesse mundo, ainda que o mundo todo esteja dizendo para nós, esse negócio não existe não, rapaz, esquece disso, é uma invenção. Mas você sabe a sua identidade, você sabe que você não pertence mais a essa terra. Então se desapegue dela, meu irmão. Se desapegue dela. Não estou dizendo que você tem que viver como um ermitão no deserto, mas o nosso coração não pode estar mais aqui. Os nossos tesouros não podem mais estar aqui. Essa é a linguagem de Jesus. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que Jesus nos diz? Então, acumulem tesouros na terra? Não, acumulem tesouros no céu. Porque se os tesouros de vocês estiverem no céu, lá o seu coração vai estar. Você quer saber onde está o seu coração? O que você mais valoriza? É lá que ele está. O que é mais importante para você? Quais são as coisas que você mais ama? Quais são as coisas que, se alguém falasse para você assim, você perdeu isso, que você gelaria na espinha, no primeiro momento você travaria. Parecia que o mundo congelou naquele momento. O que é essa coisa, mano? É aí que está o seu coração. É aí que está o seu coração. Nas coisas que você mais valoriza. Nas coisas que você mais ama. Nas coisas que você mais quer. Aí está o seu coração. Quer saber onde o seu coração está? Procure nesses lugares. Às vezes a gente gosta de mentir para nós mesmos, dizer que o nosso coração está em lugares que eles não estão. Às vezes a gente gosta de cantar, Jesus é minha maior riqueza. E às vezes Jesus não é a sua maior riqueza. Quantos de nós, muitas das vezes, abandonamos Jesus por um bocadinho de prazer? Por um bocadinho de conforto. Quantos de nós, muitas das vezes, negamos a Jesus por causa de algo extremamente banal e pequeno? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Nós precisamos despertar. Não nos deixar sermos iludidos por todas essas coisas que estão ao nosso redor. Por todas essas distrações. De todas as distrações e preocupações que a gente já teria na vida, nós vivemos na era que tem mais distrações adicionais ainda. Então, cuidado, meu irmão. Seja sábio na escolha do seu tempo. Use o seu tempo no seu casamento, na sua vida de solteiro, na criação dos seus filhos, como estudante, como profissional, como patrão, como empregado.
para que você faça aquelas coisas que resultarão em maior glória ao Senhor e maior serviço às pessoas ao seu redor. Desperta, porque essas coisas vão passar. Todas as vezes vivemos como aquele homem da parábola de Jesus. Ganhou muito, construiu celeiros, e o que Jesus fala sobre ele? Louco! Essa noite te pedirão a sua alma, e o que você preparou, para quem vai ficar? Muitas das vezes estamos assim, ajuntando riquezas em tesouros. Ajuntando riquezas em celeiros, perdão. Quando devemos ouvir a palavra louco, é só isso que você está fazendo? Quando te pedirem a sua alma, para quem isso vai ficar? É o que precisamos nos atentar. Por fim, Paulo, no verso 36, ele termina dizendo algumas outras questões, né? Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado da flor da idade, as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem, contudo aquele que está firme em seu coração, ou seja, entende que pode viver dessa forma, que não se sente obrigado, não está obrigado a isso, não vai se casar por um peso, porque o pai da noiva colocou uma arma na cabeça dele e falou assim, você tem que casar com a minha filha, senão já era, o casamento já está marcado. Mas essa pessoa, tanto o homem quanto a mulher, entende que pode se dedicar ao Senhor, que se tem domínio sobre a sua própria vontade, é o que Paulo está dizendo. Então, siga esse caminho. Tanto que ele vai dizer, aquele que casa faz bem, o que não casa faz melhor ainda. Mas nenhum dos dois está pecando. A questão não é pecado, a questão são compreender as circunstâncias e, compreendendo essas circunstâncias, compreender a melhor maneira de servir ao Senhor. E aí ele termina no verso 39 dizendo, a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Aqui há muitas questões importantes sobre casamento, sobre divórcio, sobre possibilidades que a gente não tem como abordar aqui, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser. Mas Paulo ressalta somente no Senhor, que essa pessoa seja crente, né? Paulo vai dizer, mas ele vai dizer, porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, isso segundo a minha opinião. Penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Mais uma vez, Paulo tratando essa questão. Se você pode permanecer solteiro, permaneça, seja na situação de alguém que não se casou, uma pessoa virgem, seja na situação de alguém que se tornou viúva ou viúvo. Se você pode permanecer nessa condição, se você tem domínio sobre a sua própria vontade, faça isso, porque você terá mais tempo para se dedicar ao Senhor. Porém, se você optar por outro caminho, você não está pecando. É a sabedoria de Paulo. É assim que a Bíblia nos ensina a pensar, a saber o que Paulo está nos ensinando aqui com isso. Aprenda a tomar decisões segundo o seguinte princípio: não o que vai me fazer mais feliz, não onde eu vou ganhar mais dinheiro, não aonde eu vou ter mais influência, aonde eu vou ter mais oportunidade de crescer na minha carreira, aonde eu vou poder viver numa cidade melhor, com uma qualidade de vida melhor. Aprenda a tomar decisões a partir do seguinte critério: o que resultará em maior glória ao Senhor e serviço às pessoas que estão ao meu redor. É assim que cristãos precisam tomar decisão. Não o que é mais confortável, o que é mais legal, o que é mais divertido, mas como Deus será mais glorificado e como eu terei mais oportunidade de servir as pessoas e amar as pessoas ao meu redor. É assim que cristãos tomam decisão. É assim que cristãos precisam aprender a pensar sobre qualquer assunto. Sobre qualquer assunto. Desde os mais banais como, fazer tatuagem é pecado? Ou não é? Sabedoria bíblica. Pode ser e pode não ser. Depende das suas motivações, depende do que você tem no seu coração, depende do porquê que você quer fazer uma tatuagem. Percebem? Sabedoria bíblica. Depende de, isso vai glorificar Deus? Deus será glorificado. Deus será mais glorificado na sua vida se você fizer uma tatuagem ou se você não fizer uma tatuagem. Pense nas consequências que isso vai gerar nos ciclos aos quais você vive, nas pessoas que convivem com você. Deus será mais glorificado através disso ou não? Você terá mais oportunidade, você fazer uma tatuagem, vai te dar mais oportunidade de servir as pessoas ou vai te dar menos oportunidade de servir as pessoas?
nos contextos no qual você vive. Em alguns contextos, talvez vai te dar mais oportunidade de alcançar um determinado grupo de pessoas. Em alguns contextos, vai te fechar portas de serviço ao Senhor. Sabedoria bíblica. A pergunta que a gente tem que fazer é: Deus vai ser mais glorificado se eu tomar essa decisão? E eu terei mais oportunidade de servir a mais pessoas ao meu redor? Ou essa decisão é simplesmente um desejo do meu coração, onde eu estou fazendo as coisas só para mim, porque eu quero, porque eu acho legal, porque eu acho bacana, porque eu acho interessante, porque eu quero e você não tem nada a ver com a minha vida e ninguém decidiu as coisas por mim? Se você pensa dessa forma, parabéns, seu pensamento está completamente oposto ao que as Escrituras nos chamam a pensar. Porque em qualquer circunstância na nossa vida, como cristãos, somos chamados a tomar decisões com o seguinte princípio: Deus será mais glorificado e as pessoas serão mais servidas e amadas através disso, ou não? Tá aí. Se você tem alguma decisão para tomar essa semana e estava na dúvida, meu irmão, responda essa pergunta. Preciso trocar de emprego, preciso trocar de casa, preciso trocar de carro, preciso trocar de faculdade, preciso trocar de parceiro, de parceira, preciso trocar, sei lá, preciso fazer alguma coisa. Pergunte-se a si mesmo: Deus será mais glorificado? As pessoas serão mais amadas e servidas? Ajam dessa forma e você provavelmente estará muito próximo da sabedoria bíblica. E ouça conselhos, ponto final, ouça conselhos. Então desperte, precisamos despertar e precisamos tomar decisões de acordo com a sabedoria bíblica. E como nós despertamos? Quero encerrar dessa forma aqui. Como nós despertamos? Meus irmãos, você só será uma pessoa desperta com a palavra de Deus e com a oração. Eu não conheço outra forma de despertarmos e estarmos atentos àquilo que Deus está fazendo no mundo hoje, que não seja por meio da leitura da palavra de Deus e de uma vida de oração, buscando discernir a vontade de Deus. Não há outro caminho. Não há atalhos para isso. Então, que possamos despertar. Quero te convidar a ficar de pé. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui em cima. Nós vamos cantar. Vamos orar. E logo em seguida vamos cantar. Um louvor que fala justamente sobre enxergar. E que nós só conseguimos enxergar corretamente se nós olhamos através da cruz. Oremos. Senhor, desperta-nos nessa noite, Pai. Nos ajude a vivermos sem distrações, Deus. Confessamos a Ti, Senhor, temos andado muito distraídos. Temos andado muito desatentos às oportunidades que o Senhor nos tem dado diariamente, que a gente tem simplesmente jogado fora, desperdiçado oportunidades, tempo, recursos, dons preciosíssimos que o Senhor nos tem cuidado para sermos mordomos dessas coisas, e nós simplesmente temos diariamente jogado fora todas essas oportunidades, porque estamos distraídos demais com coisas cujo nosso coração e a nossa atenção não deveriam estar nelas. Mas desperta-nos, Senhor. Brilha sobre nós, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós, para que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor está fazendo no mundo hoje, e estando atentos com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo hoje, possamos nos envolver com essa missão, Senhor Deus, sem distrações, mas servindo ao Senhor. Ajuda-nos e renova-nos. E ajuda-nos, Senhor, a cada momento na nossa vida, tomarmos decisões segundo o princípio de que o Senhor será mais glorificado e de que as pessoas serão mais amadas e servidas por nós.
Nos ajude a tomarmos decisões segundo esse princípio, como pessoas que estão despertas, como pessoas que desejam usar o seu tempo, seus recursos, seus dons, sua vocação, sua energia, a nossa atenção para a honra e glória do seu nome. Portanto, desperta-nos, Senhor, é a nossa oração. E não nos deixe estar dormindo. Que a cruz de Cristo possa nos despertar. Que os nossos olhos estejam nele e que, olhando para ele, nós possamos viver a vida real nesse mundo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.